Pai eterno, Deus santo, único, maravilhoso, verdadeiro Deus, nosso provedor, nosso cuidador e ajudador, nosso mestre. Sim, Pai querido, Tu és o nosso Deus, o único Deus, e nunca haverá outro Deus em nosso meio. A Ti sempre invocaremos, adoraremos e vamos celebrar o Senhor pelo século dos séculos. Pai querido, como é bom poder continuar em Tua presença, em meio a esses passos de fé, a qual o Senhor tem nos confiado através deste ministério e deste chamado pela Tua bondade e misericórdia. O Senhor é bom e graças a Ti, chegamos ao dia de número 20 da nossa campanha de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado, Senhor. É graças a Ti, é graças ao Teu Espírito Santo, é graças ao sangue de Jesus Cristo que está derramado sobre a igreja e que permite que com total confiança cheguemos ao trono da graça do Senhor e assim, Pai, nos mostremos sempre prontos a Te glorificar, a bendizer o Teu nome, como também Te obedecer, como também, Pai, prosperar naquilo que o Senhor tem dito sobre a igreja, para que sejamos testemunhas da Tua graça aqui na terra. É por isso, Pai, que estamos sempre a exercitar a fé através das orações neste ministério, segundo a Tua palavra, pois cremos que as menções, a meditação, o profetizar é segundo o Teu Espírito que sopra sobre nós o poder de Deus, a vontade do Altíssimo em Cristo Jesus. Eu Te celebro, pois graças a Ti, aqui não estou só, Pai. Graças a Ti, há muitos que estão nos acompanhando em meio a essa boa labuta, a qual a Tua própria palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores, bendito seja o nome do Senhor. E eu Te louvo e Te exalto pela vida de todos que de uma forma tão perseverante, Pai, estão aqui prontos a se inclinar para o Senhor, para continuar tentando, Pai, tentando mortificar a sua carne e tentando no sentido, Pai, de que estamos sempre perseverando, porque na verdade a igreja é vitoriosa, a igreja, Pai, ela é pura, imaculada, visto que o sangue do Cordeiro, o Filho de Deus, o Altíssimo, está sobre a mesma em Cristo Jesus. Oro para que os mesmos prossigam avante conosco, que não desanimem em nome de Jesus, pois o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e o Senhor é fiel para cuidar, para que todos permaneçam de pé em nome de Jesus. Obrigado também, meu bom Deus, por este meu irmão e por esta minha irmã que se junta a nós neste propósito pela primeira vez. Que bom, Pai. Que bom é ter este bom acréscimo, porque é segundo a Tua vontade, segundo os textos sagrados, ali mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, em que o Senhor permitia que a igreja viesse então a multiplicar-se continuamente, mesmo em meio a toda aquela perseguição, mesmo em meio a toda aquela pressão, Pai, vinda do próprio inferno, mas a Tua palavra diz, o próprio Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Pai querido, eu quero em nome de Jesus, pela fé, junto com todos que estão aqui, colocar aos Teus pés, Pai, todos os pedidos de orações, mensagens de textos, comentários em nossas redes sociais, fotografias e áudios. Pai, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é onipresente, é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas e eu creio, Pai, que a Tua santa palavra é poderosa e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra na alma, na divisão da alma e do espírito, das juntas
e das medulas e é aptas para discernir as intenções do coração. Então faz assim, Pai, segundo a tua palavra, no coração de todos que aqui se colocam diante de ti, em nome de Jesus. Pai, como já foi dito, chegamos ao dia de número 20. Estamos ainda no capítulo 8. Na verdade, na metade do capítulo, ali por volta do versículo 9 em diante. Pai, o texto sagrado vai falar de alguém pela primeira vez. É alguém chamado Simão. Algumas traduções dizem que era um feiticeiro, outros um mago, outras até um mágico. O fato é que ele praticava coisas abomináveis aos teus olhos, e como qualquer outro nesta terra, segundo a tua palavra, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o mesmo não conhecia o poder do Evangelho, a palavra da salvação em Cristo Jesus. Mas graças a ti, pelo teu Espírito, pela tua vontade soberana, como foi lido da vez anterior em que estivemos aqui reunidos, Filipe, cheio do teu Espírito Santo, foi direcionado a Samaria e ali o Senhor usou poderosamente. Sinais, maravilhas, o poder de Deus estava sobre o teu servo, sendo testemunha do verdadeiro evangelho a qual Jesus deixou, Pai, para que a igreja continuasse a boa missão aqui na terra em Cristo Jesus. Tua palavra vai dizer que as pessoas ali em Samaria começaram a se maravilhar em nome de Jesus, se maravilharam com todos os prodígios e maravilhas que aconteciam ali em meio ao ministério de Filipe. Como assim também Simão não ficou de fora. O interessante, Pai, é que antes disso, Simão era alguém muito importante naquela cidade. Todos tinham em comum acordo que ele era uma pessoa cheia de virtude. Muitos até diziam que ele era o poder divino, conhecido como o grande poder nessa terra. As pessoas o veneravam, as pessoas o adoravam. Claro, na ignorância, não conheciam a palavra da salvação, mas o evangelho apareceu. A luz predominou e aquilo que era trevas teve que sucumbir para a glória do teu nome. Não apenas muitas pessoas ali se converteram, mas o próprio Simão abandonou toda a sua prática, a qual o afastava de Deus, e se colocou também aos pés do Senhor. O texto vai dizer que depois disso ele não saía dos pés dos apóstolos, estava sempre ali seguindo, observando tudo aquilo que era feito pelos apóstolos. Inclusive, Pedro e João se juntaram a Filipe, pois em Jerusalém a igreja soube que em Samaria a palavra do Senhor fora aceita. E o exército de Deus, então, trabalhando em meio àquele terreno hostil, estava prosperando. E como já foi dito, Simão observando. E quando ele teve uma oportunidade, visto que ali Pedro e João estavam impondo as mãos sobre aqueles que foram batizados, sobre aqueles que se converteram, e ali o Espírito Santo os batizava com fogo, como assim foi dito por João Batista, que ele batizava com água para o arrependimento, mas que viria alguém maior do que ele, Jesus Cristo, o Senhor, que os batizaria com fogo. Louvado seja Deus. E ali, Pai, Simão se precipitou. Tua palavra vai dizer que ele chegou até Pedro e João e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pai querido, esse texto vai falar sobre tudo aquilo que muitas vezes está escondido, oculto em nossos corações, e é um lado nosso que nós não queremos demonstrar, e que muitas vezes, querendo ou não, em virtude da nossa natureza pecaminosa, queremos meio que driblar o olhar de Deus, algo que é impossível, algo que não pode
acontecer, pois querendo ou não, Pai, embora Simão viesse aceitar a palavra da salvação, mas parece que ele ainda estava acostumado com aquele tipo de fama, com aquele tipo de atenção que ele tinha. O texto não diz, mas certamente até mesmo o bolso de Simão começou a ficar mais leve, pois certamente as pessoas pagavam para consultá-lo, pagavam para que ele viesse a praticar alguma feitiçaria, alguma magia em resposta de algo que alguém precisava ou pedia. O fato é que nós não sabemos o que estava no coração daquele homem, mas o Senhor sabia. É tanto que o próprio Pedro disse que ele, Simão, e o dinheiro dele poderia perecer. Louvado seja o nome do Senhor, pois o mesmo não tinha parte naquele ministério, porque afirmou ali então o apóstolo Pedro que ele, louvado seja o nome do Senhor, ainda não havia se convertido de todo o coração. O seu coração não era reto diante do Senhor. O mesmo exortou Simão para que se arrependesse da sua maldade, orasse ao Senhor em nome de Jesus, para que toda aquela raiz de amargura saísse de sua vida e ele fosse perdoado pelos seus pecados. Simão então respondeu que os apóstolos orassem por ele, para que ele não viesse ser acometido por tal desgraça. Pai querido, e o interessante é que depois disso o texto não fala mais nada sobre o que aconteceu com Simão. E da mesma forma acontece com esse propósito, pois eu sei que muitos aqui estão em busca de algo que implica o sobrenatural, o mundo espiritual. E muitas vezes alguém chega aqui para escutar a oração e por não discernir espiritualmente o que está acontecendo, acaba meio que numa frustração. Mas, Pai querido, é certo que muitas vezes acontece aquilo que aconteceu com Simão. Estamos ali na condição do estado da igreja. Estamos como alguém que se arrependeu de seus pecados. Estamos ali seguindo a doutrina dos apóstolos, mas ainda há algo no nosso coração, há algum tipo de atenção que parece que nos faz falta. Eu não posso afirmar, Pai, pois muitas são as possibilidades no nosso meio, mas sabe, aquele gostinho do passado, aquele gostinho daquilo que nós fazíamos e que era desprezível aos teus olhos, quem sabe numa loucura de uma lembrança tortuosa, estamos a pensar como os israelitas que estavam ali no deserto, ali, Pai, onde eles desejavam as cebolas do Egito, onde eles se lembravam das refeições que faziam em meio à escravidão, não lembrando eles do sofrimento, Pai, não lembrando eles da surra, dos maltratos que eles tinham no Egito. E assim somos nós. Muitas vezes nos vêm algumas lembranças que parecem nos deixar saudades daquele tempo, Pai, de cobiça, de maldade, de situações em que extrapolávamos os limites das nossas possibilidades. E agora, convertidos, Pai querido, estamos meio que querendo negociar contigo a maneira que somos. Não há negociação com aquilo que envolve o pecado, a imundícia, não há negociação com aquilo em que há trevas, em que Satanás e seus demônios imperam. Por isso, Pai querido, é necessário que todos nós venhamos nos arrependermos de nossos pecados, para que aí sim Tu possas ouvir a nossa oração. E é claro, Pai, que esse ministério está compromissado para com aquilo que o Senhor nos permite, em nome de Jesus, pois eu não posso dar ao meu irmão, à minha irmã, aquilo que eu não tenho, apenas o que o Senhor me confiou, mas o Teu desejo
é que nós mesmos nos apresentemos ao Senhor, porque somente Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Pastor André não é mediador, pastor fulano, cicrano e beltrano não é mediador. Sim, podemos orar, podemos profetizar e abençoar, mas quem tem que se achegar a Deus é cada um de nós, confessando as nossas culpas, abandonando a nossa condição pecaminosa que envolvia todo o nosso passado e que estava nos levando para a morte eterna, e que não façamos como Simão, porque insistiu que os apóstolos orassem, e eu não duvido que eles tenham orado por ele, mas Simão deveria se esforçar, ter intimidade contigo e lançar tudo aos teus pés. Que assim seja no meio de nós, para que todos possamos caminhar fortemente e marchar triunfantemente para o centro da tua vontade, do teu querer e para a vida eterna, que assim como tu queres. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia, e que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.